Agora, uma pessoa que a gente vem conversando, o Sebrae São Paulo, nós montamos aqui a Comissão da Indústria do Esporte com o secretário Aildo Rodrigues. O Aildo nos deu uma plataforma não só do Estado de São Paulo, mas também como presidente do Fórum de Gestores Estaduais, abre uma porta com todos os secretários de Estado do Brasil. E a questão da plataforma que o Aildo montou, junto conosco, foi o que foi feito em Brasília com o nosso querido deputado Júlio César, na Subcomissão da Indústria, e, eventualmente, daqui a pouco vai falar aqui a Luísa, representando o secretário nacional de esportes, Marcelo Magalhães, que ele realmente entende o setor produtivo e esportivo. A gente tem uma portaria 275 que a gente quer reativar na Secretaria Nacional de Esporte. E aí o Sebrae São Paulo, tudo isso para dizer que o Sebrae São Paulo está dentro dessa comissão que o secretário Aildo montou, e, eventualmente, o Sebrae Nacional foi muito abordado ano passado para o nosso prêmio de inovação, e a gente quer trabalhar muito o CNAE e os NCMs para sensibilizar para exportação ou para convocar as pessoas para o nosso prêmio de inovação que vai acontecer esse ano, ou para o eSports também, porque é uma temática muito nova e a gente trabalha de uma forma diferenciada. Tivemos uma longa conversa com a Apex, semana retrasada, explicando que a parte eSports, a parte da indústria dos esportes eletrônicos, na questão de competições, é diferente. Tem setores do streamer, do game house, o setor da empresa de promoção, é um setor diferenciado que merece ser tratado como tal, porque é o evento que o esporte mais vai crescer no planeta. Então, aí, muito feliz também de ter no nosso grupo de trabalho, participando do nosso evento, a participação do Geraldo Costa. Eu procurei falar com ele a semana retrasada, com o apoio todo que o Sebrae vem nos dando, com a Maísa, que teve no primeiro evento, a Camila, e, eventualmente, agora o Bernardo, que foi ajudou demais na divulgação do nosso evento. O Carlos, que colocou os NCMs, os KNAIs, para convidar a indústria a participar desse evento, que nos está assistindo, porque nós mandamos várias malas diretas, e é assim que nós queremos continuar trabalhando com a pequena e média indústria, Geraldo. E acho que você sente que o time que está aqui, e mais os que estão por vir, e mais a ciência e tecnologia, quer muito trabalhar com o Sebrae, porque vocês têm a pequena e média empresa na questão de comunicação e, eventualmente, juntar conosco nessa nossa luta pelos números do esporte, que hoje é uma realidade. Sem isso, nada vai acontecer. Se nós não tivermos quantitativamente quanto que nós somos, vai ser impossível ir adiante. O Sebrae, como regimentador da cadeia produtiva e esportiva, que eu sei que você trabalha a saúde, e a mesma coisa que aconteceu com o Paulo Alvim, que vai falar daqui a pouco. O Paulo Alvim, ele tinha esporte, tinha educação, tinha saúde, tinha agricultura e construção. E não tinha esporte lá. E a gente, da mesma forma que hoje a BDI nos vê como parceiro e vê a importância de trabalhar com a Câmara Alemã, com a Fundação Getúlio Vargas para tratar do esporte, queremos que o Sebrae tenha o mesmo sentimento conosco, né, que vem já de longa data a nossa conversa com o Sebrae, mas agora a gente tem uma estrutura e tem um plano específico. Como eu te falei, a questão do BRICS é uma temática muito importante para a exportação, que daqui a pouco o Roberto vai falar, depois da China. Mas nosso grande objetivo, Geraldo, é sensibilizar vocês, o Sebrae Nacional. O Sebrae São Paulo já vem colaborando particularmente para criar uma particularidade para o esporte, porque o esporte é diferente. Ele não é melhor nem pior, ele é diferente. Ele tem uma transversalidade infinita, ela é abordada de uma forma diferenciada, e nisso a Briesp vem se especializando nesses 20 anos de trabalho, para fazer o setor um processo único. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a primeira apresentação, mas eu mostrei os 5 setores do setor produtivo, que a gente tem um bom conhecimento de área, pelo trâmite que nós vimos tendo, e colocar isso à disposição do Sebrae, junto com a BDI, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Câmara Alemã, com o Ministério da Economia, com a Apex, para a gente fazer um bom trabalho. Passo a palavra para você, Geraldo, nessa particularidade de números. Muito bem-vindo aí, a satisfação é muito grande ter o Sebrae nos ouvindo aqui. Maurício, o prazer é nosso. Me ouve bem? Muito bem. Sim. Está ótimo, bom som e boa imagem. Tá. O prazer é nosso, obrigado pelo convite, agradeço o nome do Sebrae, e eu concordo plenamente contigo, essa importância do quantitativo, do numérico, né? Não tem como não lembrar do Deming, né, na administração, que fala que não se gerencia o que não se mede, e não há sucesso no que não se gerencia, né? Então, esses números, como os colegas colocaram, é de extrema relevância para de fato, a gente mostrar e comprovar a importância dos esportes. O Sebrae, só para explicar um pouquinho essa atuação aqui, a gente
o sistema, são 27 Sebrais unidades federativas, né? Então tem um em cada estado, como você falou bastante, o Sebrae Nacional, que é um parceiro aí, e tem o Sebrae Nacional também, e a gente faz uma mensuração abordando três aspectos, principalmente. Um é a densidade empresarial dos segmentos, então esporte, quantas empresas tem em cada local ali, qual que é a quantidade de pequenos negócios no Brasil. A representatividade econômica, né, o que contribui para a economia esses segmentos, e a importância nos diversos territórios. Então, assim, com base nessas três frentes aí de análises numéricas aí, a gente vê que o esporte, que está dentro do segmento que a gente chama de bem-estar no Sebrae, ele é importantíssimo, então a gente já prioriza há um tempo esse segmento, né? Então, assim, ele já é de grande relevância para a gente. Então, a gente tem projetos nos estados, seja com academias e com diversos quinais que compõem o segmento de esporte e o segmento de bem-estar, como a gente chama aqui no Sebrae, né? E além disso, principalmente o professor Jorge Eduardo, ele colocou muito da cadeia, que o segmento do esporte ele não tem os números ali específicos abertos ali, né? E a gente tem um olhar em cadeia de valor. Então, as estratégias de atuação em segmentos no Sebrae, ela leva em consideração muito a cadeia de valor. Então, você pega uma grande empresa, por exemplo, do esporte, que é uma empresa âncora que a gente chama, então a gente leva em consideração os fornecedores dessa empresa, os fornecedores dos fornecedores, os clientes dos clientes, para mapear toda essa cadeia e as atividades correlatas. Assim, a gente consegue, de fato, ver a relevância de um segmento na economia, né? Então, isso, assim, ele está intrínseco ali na nossa forma de atividade. Então, tem muito clareza dessa importância que vocês citaram em várias vezes aí, da mensuração da relevância do esporte, dos vários segmentos que compõem o esporte, né? Seja mídia no segmento esportivo, seja o mercado de marcas esportivas, indústria de equipamentos esportivos, esportes eletrônicos, construção civil relacionada a esporte, por exemplo, né? Consultoria esportiva, diversos serviços esportivos que tem, enfim. Então, assim, é importantíssimo, inclusive, para a gente angariar a devida atenção, seja na parte legislativa, por exemplo, né, seja na parte do Sebrae mesmo, de ver isso com maior relevância em algumas atividades nos estados. O estado X tem que trabalhar determinado segmento do esporte, porque esse segmento do esporte ele é responsável por tantos por cento do PIB ali daquele estado. Então, a gente dá esse direcionamento, tenta ajudar nesse trabalho nos territórios, que tenho certeza que são N os territórios brasileiros que têm essa relevância do segmento do esporte, né? E aí, Maurício, eu participei de uma pesquisa que foi feita lá em 2013. Ela não era do segmento esportivo, mas ela levava em consideração eventos esportivos. Chamava segundo dimensionamento econômico da indústria de eventos. Então, era um dilema semelhante. Qual o valor ali, qual o impacto do segmento da indústria de eventos? Por que eu estou retomando esse estudo? Por dois motivos. Um, porque eu acho que é justamente o que vocês estão procurando, que eu acho que é muito importante, o que o Sebrae vai apoiar, podem contar conosco, né, nesse processo de mensuração da indústria como um todo, dos vários segmentos que compõem o segmento de evento, né? Então, e esse é um motivo de eu retomar esse estudo. E o outro é porque a gente tinha lá os eventos esportivos. Então, tinha uma rubrica ali, né, um item na análise dos eventos, da indústria de eventos, que eram eventos esportivos, né? E aí, para pegar essa relevância, obviamente, não tem um valor exato, mas lá tinha que 18,8% dos eventos que aconteciam no Brasil eram eventos esportivos. O estudo também, ele comprova que a indústria de eventos, lá em 2013, representava um faturamento de 209 bilhões. Aí você pega aqui só nessa análise. Lá de 2013, uma análise superficial, obviamente, não sei se seria o valor de pesquisa mesmo, teria que aprofundar esses dados, até porque não tem uma paridade exatamente ao valor esportivo. Às vezes os eventos esportivos eles são mais significativos, maiores, então teria um percentual maior. Mas enfim, se pegasse que 18,8% dos eventos esportivos e 209 bi dos eventos gerais, já dá uma relevância de quase 40 bilhões, 39,3 bilhões da representatividade do segmento de esportes nos eventos, né? Lá na época também a gente mediu que tinha 3.356.948 assentos nos clubes, ginásios e arenas, né?
E aí a gente chegou também ao valor da metragem quadrada desses espaços de evento, que era 383.434 metros quadrados. No mesmo estudo, chegava-se ao valor de R$ 5,7 por metro quadrado por dia dos eventos esportivos, né? E aí você pega que só nisso também, só nesse valor, a gente já chega num valor de 798, se a gente pega metragem quadrada desses espaços e aluguéis médios. Então, assim, estou fazendo algumas contas superficiais só para mostrar a relevância de se caracterizar, de pegar uma pesquisa analítica aí, de fato, para ver a importância de cada um dos quinais ali, das atividades econômicas dentro do esporte, e aí sim mostrar a relevância desse segmento para a economia brasileira, né? E aí um outro ponto também, que a hora que o pesquisador, o professor Jorge, falou ali da mídia, ele deu um destaque na mídia dos segmentos esportivos, né? Esportivos, aí na mente ali me veio a achar aquelas matérias que saem logo depois do Super Bowl, dos preços de marketing ali, né? Dos 30 segundos do intervalo do Super Bowl, né? Que é de futebol americano, né? E aí eu pesquisei aqui, eu vi que o de 2018, 30 segundos no Super Bowl de intervalo era 5,24 milhões de dólares. Enfim, são alguns exemplos só para comprovar e concordar com vocês da importância da gente medir isso, ter detalhadamente esses valores, para mostrar a relevância do setor e para que ele seja tratado com devido merecimento e com a atenção, seja para exportação, seja para produção, seja para pesquisa, seja para atividade econômica, legislativa e assim por diante. E aí podem contar com o Sebrae, é um prazer participar dessa conversa e estaremos juntos aí nos grupos de trabalho para dar encaminhamento a essas várias ações aí que pensamos aqui no decorrer dessa conversa. Então, Geraldo, porque mais uma vez música nos meus ouvidos, e daqui a pouco vai entrar um colega seu, que eu conheci na época da Copa do Mundo, quando o esporte estava num patamar diferente, hospedando a Olimpíada e Copa do Mundo, Paulo Alvim, que trabalhou na questão do futebol. Foi quando eu conheci o Paulo Alvim, que hoje está aqui na Secretaria nos ouvindo. Então é com muita satisfação que eu ouço suas palavras. Nós fizemos com a Câmara Alemã em 2009 um evento com a AIG, International Event Group, trouxemos ao Brasil e nós dividimos na parte cultural e esportiva. E realmente nos Estados Unidos já faziam esse levantamento que você fez. Nós fizemos o congresso aqui no Brasil, que foi um sucesso. E o esporte detinha quase 70% do faturamento de eventos. Era tratado com uma grande reverência, né? E isso é por aí que nós tivemos, por parte da CNS, nos foi dada a oportunidade de ser diretor de relações esportivas dentro da Confederação Nacional de Serviço, onde o marketing do esporte faz parte. Então você está pegando uma janelinha do esporte e nos disponibilizamos com a Briesp, com todo esse grupo de trabalho, a fazer o que vocês não têm, essa perna de juntar todo mundo. Porque quando você vai pegar esporte, você não pega. Exatamente. Ela é muito transversal. E nós temos esses contatos e estamos colocando à disposição da Fundação Getúlio Vargas, na relação com a nossa querida a BDI, com a Apex e com todos mais, para juntar essa turma e a gente fazer realmente a diferença nesses números, né, que todo mundo acredita como Papai Noel, mas não existe. É um Papai Noel muito bonito, todo mundo sabe que é grande, mas não existe. Ele não existe com uma relevância devida, né? E uma das conversas que eu tive com o Paulo Alvim, que vai entrar daqui a pouco, falei, Paulo, puxa vida, eu até citei você um pouquinho antes, Paulo, vocês têm agricultura, têm educação, tem o segmento de construção, são 4 segmentos que você citou e o esporte aí não existe. Foi por isso que a gente convidou o Marcelo Magalhães, que encaminhou a Luísa, a vir aqui no nosso fórum, como Secretaria Nacional de Esporte, porque existe uma portaria que vem sendo ativada desde o tempo do Agnello. Infelizmente, Geraldo e colegas aqui da mesa, o processo político é muito complicado para nós, porque todo mundo chega no momento que acredita, mas aí na hora de poder trabalhar, há mudanças. Então tivemos a mudança com o Agnello, que depois passou por Orlando, que também abraçou, e quando a coisa estava começando a decolar, passou para o Aldo, que também abraçou, montou a portaria 275, com vários ministérios juntos, depois passou para o Jorge Hilton, que também abraçou, mas aí depois passou para o general, que teve com a gente em Beijing, e agora com o Marcelo, que está aí com a Luísa nos ouvindo, para a gente ativar a portaria 275. A gente precisa de um lugar de trabalho. Além do acolhimento do Júlio César, deputado Júlio César, que nos recebe no Congresso Nacional, na Comissão de Esporte, para tratar desse assunto, tem um lugar dentro da Secretaria Nacional de Esporte, pela portaria que nos abriga, para juntar todos esses players, para discutir
Porque Célio Convi, Geraldo e José Eduardo que nos ouve e Paulo Alvim, quando você fala de inovação tecnológica para o esporte, você fala de normalização de produtos, você fala de exportação, de pequena e média indústria, é um disco voador, não cabe muito no esporte, porque o esporte tem uma missão imensa de trabalhar as federações, as confederações, a regulamentação, as verbas destinadas para a Olimpíada, para a Olimpíada, e a indústria fica sempre marginalizada, ela não tem significação. Essa sugestão do nosso secretário nacional, Marcelo, de reativar a portaria, é um grande ambiente de trabalho para todos nós. Geraldo, eu volto a repetir, como eu ouvi, também agradecer as palavras do Jackson, foi um grande prazer de estar com todos esses grandes pesos pesados aí, falando de esporte, reconhecendo que o esporte é importante, e agora começa o trabalho. Isso aí foi só, isso é só foreplay, isso é só o começo. Agora começamos a trabalhar de verdade e colocando-nos juntos para poder fazer uma agenda. Seus quinais e NCM são muito importantes, o prêmio de inovação, como você vai ver, também é muito importante, trabalhamos com o seu departamento de inovação aí no Sebrae, mas nós vamos fazer um prêmio melhor ainda, porque nós tivemos 4 últimos vencedores que foram para a Alemanha, depois vou mostrar umas imagens.